Welcome to Trailblazers with Gary, a serious but global health matters podcast. I'm your host, Gary Aslanian. In this series, I sit down with trailblazers in global health for short face-to-face conversations, which you can listen to in audio or watch the video. It's a chance to get to know the person behind the work, hear their stories, and gain their perspectives on current global health landscape. Join me as we explore the people, places, and ideas driving global health forward. Let's get started. Para este episódio, conversei com Marcos Lacerda na sede da OMS, aqui em Genebra, onde ele acaba de assumir a direção do programa TDR. Marcos é médico infecciologista e pesquisador brasileiro com mais de 2 décadas dedicadas às doenças tropicais, à saúde pública e à inovação com contextos marcados por desigualdades profundas, especialmente na Amazônia. Na nossa conversa, Marcos compartilha suas primeiras impressões ao chegar à OMS e reflete sobre o papel do multilateralismo em um momento em que a cooperação internacional é desafiada por tensões políticas e prioridades concorrentes. Ele fala sobre o impacto econômico das doenças negligenciadas e a urgência de fortalecer capacidades locais para que países possam produzir seus próprios diagnósticos, vacinas e medicamentos. Exploramos também como diferenças culturais, linguísticas e regionais moldam a implementação de tecnologias em saúde e por que comunicar incertezas científicas continua sendo um dos maiores desafios em tempos de desinformação. E olhamos para o futuro da saúde global, um futuro que exige integrar história, comportamento humano e práticas tradicionais para que a inovação realmente se traduza em impacto. Olá, eu sou Gary Aslanian, apresentador do podcast Global Health Matters. Bem-vindos à nossa série chamada Trailblazers with Gary. Se esta é a sua primeira vez ouvindo, confira nossos outros episódios, por favor. Gravamos em português, mas também temos uma outra versão em inglês. So there is also an English version for those of you who want to check that out. Este episódio será em português porque vou falar com o Dr. Marcos Lacerda. Marcos Lacerda é pesquisador brasileiro e médico infecciologista de Manaus, e que recentemente se mudou para a OMS aqui em Genebra para ser o diretor do programa de pesquisa TDR. Então, bem-vindo, Marcos. Obrigado, Gary. E obrigado, como poliglota, de você ter escolhido o português como uma das línguas. Não é muito comum que os poliglotas falem português. Então, parabéns por ter escolhido essa língua tão bonita para incluir no seu hall de línguas. Obrigado. Estou tentando. Marcos, quem já visitou a sede da Organização Mundial de Saúde em Genebra aqui, conhece bem essa gigantesca pintura brasileira e foi um presente de governo do Brasil para a OMS. E durante anos, essa pintura serviu como ponto de encontro para colegas, convidados aqui, para encontrar. E, Marcos, aqui estamos com aquela pintura atrás de nós.
E daí eu queria perguntar no começo, quais foram suas primeiras impressões sobre começar na OMS, no TDR, aqui, na área de saúde, em nível global? Bom, a primeira coisa é que a gente vê, né, ali na tela do Iberê Camargo, que foi um grande pintor gaúcho, né, que tem inclusive uma fundação hoje e um museu lindíssimo em Porto Alegre. Porto Alegre. Em Porto Alegre. E eu vejo ali uma legenda assim, presente do Brasil. Sim. E várias coisas aqui, elas estão ali como presente. Quer dizer, essa obra não foi exatamente um presente. Eu acho que muitas coisas aqui não são presentes. Ou seja, em 1966, os países se sentiam parte da OMS. A OMS era dos países. Então, eu não acho que seja um presente, eu acho que seja uma construção de pessoas, de Estados-membros que faziam parte da OMS. Para fazer parte. Claro, porque a ideia de um presente ou de uma doação é como se você estivesse dando alguma coisa para outra pessoa. Neste caso, o Brasil apenas colocou aqui uma obra do seu país dentro de uma instituição que também era dele, Brasil. Interessante, interessante. E como você sentiu aqui? É muito diferente de nível você trabalhava antes? Olha, eu acho que apesar de toda a formalidade, da burocracia, eu acho que a OMS é um ambiente incrível, porque ela conecta pessoas de um jeito que eu nunca tinha visto. Right. Eu acho que no Brasil eu não tinha tido a experiência de tanta gente se conectando, às vezes nos elevadores, às vezes na hora de almoçar. E a gente vê o trabalho excepcional que as pessoas daqui fazem, né? A gente encontra pessoas aqui que têm 20, 30, 40 anos de OMS e com histórias incríveis que conectam o planeta inteiro. Então eu ainda acho que é um local onde o multilateralismo não é só uma ideia abstrata. De fato, a gente vive isso aqui na prática. E eu acho que essa é uma experiência incrível e que eu admiro cada dia mais nesse pouco mais de um mês que eu estou aqui. Obrigado. Trabalhamos no TDR com doenças negligenciadas e é um desafio em diversos aspectos, né? Financiamento, comunicação, inovações para trabalhar com doenças. Qual destes lhe parece maior desafio que temos nos tempos atuais para combater essas doenças? Bom, a gente precisa entender um pouco sobre economia, e eu acho que a Fiocruz, no Brasil, de onde eu venho, Sim, como especialista em saúde pública, tem me ensinado muito sobre a avaliação econômica, ou seja, as doenças negligenciadas não são só um problema social ou uma questão de pedir financiamento, doação ou caridade das pessoas. A gente está falando sobre um impacto grande sobre a economia dos países afetados, mas também sobre a economia global. A gente está falando sobre pessoas que estão doentes nos seus países e decidem, então, por migrar para outros países. Então, o próprio problema da migração, ele passa um pouco pela questão do sofrimento que as pessoas têm nos seus países. Agora, a Fiocruz tem levantado essa questão econômica e provado que é possível que os países comecem a produzir os seus insumos, produzir as suas medicações, produzir as suas vacinas, os seus testes diagnósticos. E eu acho que esse é o grande desafio, mas que é um passo necessário. A gente não pode mais ter países comprando coisas de países que lucram economicamente com aquilo. Claro. Ou seja, chegou o momento de que os países se organizem para começarem a produzir tudo aquilo que eles usam para controlar a sua saúde. Entendi. Então, acho que esse é um outro nível de discussão e que talvez vá, de uma certa maneira, colocar em xeque toda essa questão do financiamento, da competição entre o investimento em saúde
e o investimento em guerras, que é uma coisa que está colocada hoje no cenário global, ou seja, o quanto que eu vou investir em segurança nacional e o quanto que eu vou investir no controle de doenças tropicais. Então, você acha que existem diferenças regionais a serem consideradas? Quais desafios são maiores no América do Sul comparado com países em África e Ásia? Eu acho que esse é um erro tradicional, que a gente tenha guias, guidelines feitos para todo o mundo. Porque cada país vai ter a sua peculiaridade, a sua cultura e a aceitação de remédios, de vacinas, ele não é o mesmo dos países. Então, essa percepção de como se implementa alguma nova tecnologia, ela precisa de um olhar que a gente aqui no TDR tem feito já há vários anos, que é a pesquisa de implementação. Então, a pesquisa de implementação é o que está por trás dessa reformulação de uma estratégia global, seguindo as necessidades de cada região. E contextos regionais, contextos de país. Religiosos, de migração. Claro. E se falarmos sobre, você já falou sobre vacinas ou outros métodos de prevenção ou outras coisas que vamos ter nos países, mas como tem uma diferença como essas coisas trabalham nos países, depende de região. Você trabalhou com alguns países lusófonos também. Tem uma diferença, uma coisa especial? Eu sempre acreditei que a língua é algo que unifica muito as pessoas. A língua representa um modo de pensar. Os nossos cérebros, eles raciocinam diferente em línguas diferentes. Isso tem a ver com a forma como as palavras foram construídas e como elas são utilizadas. Por exemplo, a América Latina, ela não é um único subcontinente. A gente tem ali um país grande, que é o Brasil, que fala português e que, infelizmente, interage muito pouco com os países que falam espanhol, que são os seus vizinhos. Então, existe, na verdade, duas Américas Latinas muito distintas que se comunicam relativamente mal. Na África, você sabe disso melhor do que eu, quer dizer, existem países anglófonos que falam inglês, países francófonos e países lusófonos que têm hoje uma integração às vezes maior com Portugal e com o Brasil do que entre si. Vizinhos, países. Então é muito curioso como a língua realmente nos une e as dificuldades são muito mais compartilhadas quando você tem a liberdade de falar uma determinada língua. Então é realmente surpreendente você ver Moçambique e Angola interagindo muito mais com o Brasil, aprendendo muito mais com o Brasil do que com países que estão ali ao seu redor, países vizinhos. E comunicação sobre as vacinas, ou novos métodos de prevenção, etc., deve ser diferente, né? Bom, em relação a vacinas especificamente, a gente precisa entender que existe uma incerteza que precisa ser comunicada à população. Ou seja, nada que existe em medicina, em saúde, é 100% eficaz. Você tem sempre uma margem de incerteza que os pesquisadores conhecem como intervalo de confiança. Então, por exemplo, uma vacina funciona 95%, isso pode ir de 90% a 100%. Essas incertezas que o cientista gosta tanto de falar, ele não é a mesma coisa quando eu falo para a população, porque a população gosta de certezas. A fake news ela é muito mais agradável para as pessoas, porque a fake news ela sempre vem revestida de certezas. Dar uma opinião 100%. 100%. As pessoas gostam de tudo que seja 100%. E na ciência, nada é 100%. A probabilidade das coisas, ela nunca é 0 e nunca é 100%. Ela sempre está no meio. Então, a gente vai ter que ter um desafio muito grande de comunicar essas incertezas para pessoas que querem
coisas mais objetivas. Entendi. Obrigado por isso. Durante a pandemia de Covid-19, você foi uma figura de destaque, tanto em pesquisa quanto em comunicação de ciência. E você foi perseguido também politicamente e profissionalmente durante esse período. O que você aprendeu durante esse período? E em inglês falamos "never let a good crisis to go to waste". Essa é uma expressão. E qual foi o impacto disso na sua percepção de prioridades para conter uma pandemia? Bom, apesar de ser um amante da história da medicina, eu, quando vivi a pandemia, eu não tinha muita ideia do quanto que o interesse político ele estava diretamente ligado a doenças infecciosas que acontecem de forma epidêmica ou, nesse caso, de forma pandêmica. Então, quando a gente começou a fazer as primeiras pesquisas para testar tratamentos para a Covid-19 grave, Sim. a gente simplesmente achava que estava fazendo mais uma pesquisa que poderia dar uma contribuição positiva ou negativa para a ciência, onde cada um faz uma pequena contribuição para que no conjunto haja benefício para a população. E quando nós publicamos os primeiros resultados, o governo da época não aproveitou aquela informação como estratégica, porque o governo que tem no cientista uma pessoa que lhe dá informação estratégica, esse é um governo que pode fazer bom uso da informação. Entendi. Mas quando o governo não quer aceitar a informação científica, ele acaba, de fato, tendo prejuízos para a sua população e prejuízos políticos, o que a gente acabou vendo mais tarde no Brasil. Então, eu, na verdade, não tinha muita ideia durante essa crise da relação que a política tinha sobre a ciência, e isso eu vivi de forma muito íntima, eu, minha família, meu grupo de pesquisa, mas certamente, como você bem disse, não se pode jogar fora toda essa experiência, Sim. porque ela é absolutamente necessária, e hoje eu tenho uma melhor noção do que representa politicamente fazer ciência, e ainda mais a ciência engajada, que é aquela que nós fazemos para populações que não têm voz nos grandes espaços de debate. Interessante, é bom. Eu acho que nossos ouvintes vão gostar dessa experiência, como também nunca perder a oportunidade para aprender de experiência. Marcos, eu li os 2 volumes do livro que você escreveu com base de sua experiência com pandemia e na sua atuação como médico e pesquisador de doenças infecciosas. Um capítulo aqui chamou a minha atenção. O capítulo chamado Romeo e Julieta. E a forma como você demonstra que as pessoas não adoecem isoladamente e que, às vezes, não conseguimos compreender o contexto em que essas pessoas se encontram. Você acha que é por isso que nem sempre temos sucesso em nossos esforços para alcançar a equidade e assim atingir a todos que precisamos alcançar? Bom, primeiro eu agradeço a paciência em ter lido o livro. Esses 2 livros, eles têm crônicas que foram publicadas em vários jornais na época, e era uma tentativa de mostrar não a minha experiência como cientista, mas uma experiência como médico, que eu acho que foi uma das experiências mais gratificantes como médico, foi ter podido tratar pessoas, cuidar de pessoas e entender como elas se sentiam durante aquele momento. As pessoas, de fato, não se sentem conectadas, apesar de estarem muito conectadas. É muito difícil que a gente entenda que está num único planeta e que não haverá 2 planetas separados. A gente vai viver num único planeta. Da mesma forma que eu me lembro muito bem quando eu visitei algumas casas
Então, pessoas muito ricas me chamaram para atendê-las em casa, porque estavam com Covid. E eu atendi, examinei essas pessoas e eu comecei a ver os empregados, as pessoas que trabalhavam na casa. Ah, sim. E muitas vezes aquela pessoa estava lá na cozinha trabalhando e eu ouvia ela tossindo. E aí eu falava com os donos da casa assim, mas os seus funcionários estão doentes também? E eles falavam, não sei, você veio aqui para atender a gente. Eu falei, bom, mas está todo mundo dentro da mesma casa. É muito difícil que você esteja doente e aquela pessoa não esteja doente. Então é impressionante como até dentro da sua casa, em países onde existem empregados, você faz uma grande separação, um grande muro entre pessoas que podem pagar e pessoas que não podem pagar. Ou seja, a casa das pessoas é um reflexo em miniatura do que acontece hoje no nível global. Então, eu acho que é exatamente essa lógica. A gente precisa entender que a globalização ela faz parte de um processo que começa dentro da nossa casa. Entendi. Nossos episódios também, eu tento de perguntar como você pensa o saúde global no futuro e talvez aprendemos alguma coisa com pandemia, Covid ou já estamos talvez repetindo os mesmos erros. O que você acha do futuro? Eu acho que cada vez que a gente tem alguma crise relacionada a doenças infecciosas, a gente precisa de 2 profissionais liderando a equipe. E esses profissionais não são médicos, não são pessoas necessariamente da área da saúde. Primeiro, a gente precisa de um historiador. O historiador precisa liderar a crise, porque ele conhece os padrões e ele sabe exatamente que toda crise que tem a ver com doenças infecciosas, elas levam exatamente às mesmas reações da população, dos governantes e das pessoas que trabalham com saúde. E é preciso considerar que toda crise vai precisar também de um bom psiquiatra e um bom psicólogo. Porque as pessoas também têm padrões de comportamento e muitas vezes a gente não reconhece esses padrões. E a gente acha muito estranho quando alguém tem uma reação que é absolutamente previsível pelas ciências da mente. Então eu consideraria que a gente da área da saúde tem uma visão muito focada em coisas muito específicas, ou seja, dar acesso aos insumos, às medicações, aos testes diagnósticos, mas sem o comportamento humano a gente dificilmente vai conseguir ter algum impacto. E você acha os sistemas de saúde pensam sobre isso no futuro? Eu acho que a gente vai precisar se integrar muito mais. Quando a gente fala, por exemplo, de medicina tradicional, não é exatamente saber que um chá tem uma determinada composição química que vai curar uma pessoa. Mas se a forma como eu dou o remédio tem a ver com a forma como ele toma o chá, ele certamente vai tomar o chá com a medicação de uma forma diferente do que simplesmente tomar a medicação. Então, acho que medicina tradicional é um pouco mais do que a compreensão de moléculas químicas que estão em produtos tradicionais. É entender como as pessoas usam essas práticas em seu benefício. Enquanto a gente não tiver uma integração entre as pessoas e o que a gente desenvolve, o impacto vai ser muito baixo. Entendi. Obrigado, Marcos. Foi uma conversa muito interessante. E para nossos ouvintes, obrigado também. E não se esqueçam de conferir os nossos outros episódios de Global Health Matters. Obrigado novamente. Thank you for joining me for this episode of Trailblazers with Gary. The audio and video versions of this episode are available wherever you get your podcasts. Be sure to visit the Global Health Matters webpage for more information about my guests in this series. Don't forget to get in touch with us via social media, email, or by sharing a voice message. And be sure to subscribe or follow us. Global Health Matters is produced by TDR, a United Nations co-sponsored research program based at the World Health Organization. Thank you for listening.